Mistério do Lobisomem de Santa Fé. Meu nome é Geraldo, mas por essas bandas o povo sempre me chamou de Seu Geraldo do Santa Fé. Já passei dos 70, e mesmo com a idade pesando nos ossos e a vista não sendo mais a mesma, ainda carrego lembranças tão vivas quanto as cicatrizes que trago no corpo. E digo, sem medo de errar, poucas histórias que correm por essas estradas de chão batido são tão verdadeiras quanto a do lobisomem que assolou Santa Fé por décadas. Muita gente ri quando escuta falar de lobisomem. Dizem que é coisa de assombração inventada por velho para botar medo em criança. Mas eu vi com estes olhos que a terra há de comer. E mais do que ver, eu senti o bafo quente da fera no meu pescoço, o peso daquelas garras tentando me arrastar para a morte. Tudo começou quando eu era apenas um guri de uns 12 anos, lá pelos idos de 1958. Santa Fé era só um vilarejo pequeno, meia dúzia de casas de madeira espalhadas perto da igrejinha e o resto era campo aberto. A vida era simples. O gado, a lavoura, o rio onde a gente pescava. Mas naquela época já se falava de uma sombra que rondava as madrugadas. As rezas diziam que a cada lua cheia, um bicho estranho rondava as porteiras, matava bezerros, deixava rastros fundidos no barro, como se um homem descalço de pés enormes tivesse caminhado junto com uma fera de 4 patas. As velhas benzedeiras afirmavam: isso é coisa de lobisomem. Eu, moleque curioso, não dava crédito. Mas na primeira vez que ouvi os gritos dos porcos sendo dilacerados no chiqueiro do vizinho, a alma gelou. Não era grito de bicho comum. Era um urro de fera misturado a um lamento humano. Uma coisa que não se explica, só se arrepia até o último fio de cabelo. Com o tempo, aquela criatura virou parte da vida de Santa Fé. Os homens evitavam andar à noite, os padres faziam procissões de vela em punho, mas nada adiantava. Sempre havia um gado morto, sempre havia pegadas, sempre havia gente que jurava ter visto uma sombra cruzando a estrada na beira da mata. E assim foi por anos. Eu cresci, casei e criei filhos, mas o maldito não parava. Sempre que a lua cheia se erguia, o povo trancava as portas e fazia o sinal da cruz. Até que chegou o tempo em que não bastava mais atacar animais. O lobisomem começou a caçar gente. Naquela época eu já passava dos 40. Foi quando encontrei pela primeira vez o monstro cara a cara. Pois bem, lembro como se fosse hoje. Era noite de lua cheia, dessas que clareiam tanto que o pasto parece prateado. Eu tinha ido até a beira do rio buscar água. Naquela época nem todas as casas tinham poço, e me demorei mais do que devia. Minha mulher sempre me alertava: Geraldo, não fique perambulando nessas noites, homem de Deus. Mas a gente sempre acha que o perigo é menor do que falam, até sentir na própria pele. O vento estava gelado, soprando do mato alto, e os sapos coachavam num ritmo que parecia mais um coro de aviso. Quando botei a lata d'água no ombro, ouvi um barulho diferente. Não era grilo, não era sapo. Era como se galhos estivessem sendo quebrados, um atrás do outro, dentro da mata fechada. Meu coração acelerou. Fiquei parado, tentando convencer a mim mesmo de que era só um boi solto. Mas então veio aquele som, um uivo. Não era o uivo de cachorro, não era lobo, que por aqui nem existe. Era algo maior, mais profundo. Um som que parecia subir pelo chão e entrar direto no peito da gente, arrepiando até o couro cabeludo. Fiquei gelado, sem saber se corria ou rezava. Foi quando vi. Lá, na beira da clareira, entre as árvores, uma sombra enorme se moveu. Primeiro pensei que fosse um homem, mas não andava como homem. Caminhava curvado, como se estivesse sempre prestes a correr de 4. A lua bateu de lado e eu consegui distinguir a forma. Braços compridos demais, pernas arqueadas, a cabeça erguida para o céu e os olhos refletindo a luz como brasa acesa. Não vi os dentes, não vi o rosto por inteiro. Mas bastou aquele reflexo avermelhado nos olhos para eu entender que não era coisa deste mundo. A fera parou, farejou o ar como se tivesse sentido meu cheiro. Meu sangue gelou. Segurei a respiração escondido atrás de uma cerca de arame farpado, rezando em silêncio. Ela ergueu a cabeça mais uma vez, soltou um rosnado grave que fez meu estômago embrulhar, e então disparou mata dentro, numa velocidade que nenhum bicho que conheço teria. Fiquei paralisado. As mãos tremiam tanto que derrubei a lata d'água, mas não tive coragem de abaixar para pegá-la. Corri feito condenado até em casa, bati a porta e não consegui dizer uma palavra à minha mulher. Só me deitei na cama, suando frio com aquele uivo ecoando na cabeça. Naquela noite, mal preguei os olhos. E desde então, passei a acreditar no que as benzedeiras sempre disseram. Em Santa Fé, nas noites de lua cheia, o inferno caminha entre nós. No começo, era o gado. Bezerros despedaçados no curral, ossos espalhados pelo chão, como se uma fera tivesse se banquetado e largado o resto. Depois foram os porcos, as galinhas, até os cachorros começaram a desaparecer.
O silêncio da madrugada se quebrava por gritos de dor dos animais, e às vezes por aquele uivo pavoroso que fazia até os mais valentes se esconderem atrás da porta. Mas logo não foram mais só os bichos. Lembro bem de um vizinho nosso, o Joaquim, que desapareceu numa noite de julho. A mulher dele jurava que tinha ouvido o grito do marido ecoando do mato, seguido de um urro que não era humano. No outro dia, só encontramos pedaços de roupa ensanguentada perto da cerca. O corpo nunca apareceu. As pessoas começaram a trancar janelas com tábuas, encher as casas de crucifixos, rezar terços em voz alta até o dia clarear. Alguns diziam que a criatura era um castigo de Deus. Outros afirmavam que era um homem amaldiçoado da própria vila, condenado a vagar como fera por ter feito pacto com o demônio. Eu não sabia o que pensar, mas sabia que cada noite de lua cheia deixava a gente mais perto da tragédia. Foi numa madrugada gelada que o lobisomem quase levou o meu filho mais velho. O menino, com 17 anos, tinha mania de ficar no terreiro mesmo depois de escurecer, assobiando e tocando violão. Eu ralhava, dizia para entrar cedo, mas a juventude sempre acha que é invencível. Pois naquela noite, ouvi um estalo forte do lado de fora e o violão calar de repente. Corri para a porta e vi o guri correndo em disparada, pálido, gritando: "Pai, o bicho! O bicho tá no terreiro." Atrás dele pude ver só a sombra. Um vulto grande demais para ser gente, baixo demais para ser só bicho. Quando bati a porta, escutamos o arranhar pesado nas paredes de madeira e o rosnado baixo, como se estivesse rondando, procurando um jeito de entrar. Aquela noite eu fiquei com a espingarda no colo até o sol nascer. E jurei para mim mesmo. Um dia ia acabar com aquela assombração. O confronto final os anos passaram, e eu envelheci. Mas o lobisomem parecia não mudar nunca. Sempre nas luas cheias, lá estava ele, caçando, espreitando, aterrorizando. O povo foi embora aos poucos. Muita casa ficou abandonada, e Santa Fé virou quase um vilarejo fantasma. Até que chegou a noite do confronto. Era inverno, a lua estava cheia e redonda como nunca. Eu já estava com mais de 60, os filhos crescidos e espalhados pelo mundo, só eu e minha mulher na casa antiga. Quando o vento começou a soprar estranho, senti na pele que algo estava para acontecer. Por volta da meia-noite, os cachorros que ainda restavam começaram a latir, mas logo se calaram, e esse silêncio é pior do que o barulho. Foi quando ouvi o rangido da varanda como se algo pesado tivesse subido os degraus de madeira. A espingarda já estava carregada, apoiada no canto da sala. Peguei-a com as mãos trêmulas e fiz o sinal da cruz. Minha mulher chorava baixinho, rezando um terço. Então veio o som que jamais esquecerei. 3 batidas fortes na porta. Bam! Como se um homem gigante estivesse exigindo entrada. "É hoje", murmurei. A madeira gemeu, o trinco balançava. E por uma fresta vi o olho da criatura. Um vermelho incandescente, como fogo vivo no escuro. Senti o bafo quente entrando pela fenda, um cheiro de sangue e carniça que me fez quase vomitar. O bicho rosnou, empurrou a porta e parte da madeira se partiu sob a força. Não pensei 2 vezes, ergui a espingarda e mirei. No segundo em que ele meteu a cabeça para dentro, vi a forma. Um corpo peludo, negro, enorme. A boca cheia de dentes afiados como punhais, e aqueles olhos diabólicos cravados em mim. Puxei o gatilho, o estampido ecoou pela noite, sacudindo as paredes. A fera soltou um urro ensurdecedor, meio de animal, meio de homem, e recuou cambaleando, deixando marcas de sangue pelo batente da porta. Ainda tentou avançar de novo, mas eu, tomado por uma coragem que nem sei de onde veio, mirei e disparei mais uma vez. O monstro caiu da varanda, rolando no terreiro, e desapareceu na escuridão da mata, arrastando-se ferido. O silêncio depois da fera. Naquela noite, ninguém em Santa Fé dormiu. O uivo do lobisomem ecoou por horas, cada vez mais fraco, até se perder nas quebradas do mato. Nunca mais ele voltou. Uns dizem que morreu ali mesmo, que o tiro de chumbo bento foi suficiente para libertar a alma amaldiçoada. Outros juram que ainda vaga ferido, escondido nas serras, esperando o dia de voltar. Eu só sei que desde aquela noite, Santa Fé nunca mais foi a mesma. O povo voltou a dormir em paz, as crianças puderam brincar no terreiro e o nome do lobisomem virou lenda, contada de geração em geração. Mas eu sei o que vi, eu sei o que enfrentei. E até hoje, quando a lua cheia clareia forte e o vento sopra vindo do mato, sinto meu peito apertar e meu dedo coçar o gatilho da velha espingarda. Porque no fundo, uma parte de mim sempre teme que aquela fera ainda esteja viva.